Estamos de volta aqui em Bangkok, na Tailândia. Passar aqui mais 2 dias, né, completos antes de eu ir pro meu próximo destino. Isso se eu conseguir ir pro próximo destino, porque eu não tinha parado para pesquisar que precisava de visto pro país que eu vou. E eu já tá muito perto, então eu já nem consegui mais fazer o visto. Quando eu entro para fazer o visto, já não tem mais opção para a data que eu vou entrar no país. Então vou ter que torcer para me deixarem embarcar no voo, né? Porque eu posso pedir fazer o visto na chegada, mas da companhia aérea, se quiser implicar e não me deixar embarcar, eles podem. Então espero que dê tudo certo, torçam por mim. Mas tudo bem, isso é um problema para Camila do futuro, da Camila daqui a 2 dias. Eu também já tô tendo problema com a minha passagem de saída desse país, porque eu vou para um outro país depois desse e alteraram, a companhia aérea alterou todos os meus voos, porque eu vou fazer uma parada, eu vou sair, vou fazer uma escala para depois pegar um voo para outro país que eu vou. E essa escala era para ser de 3 horas, agora é de 16 horas. E eu tô tentando falar com a companhia aérea para ver se eles me dão um reembolso para eu comprar uma outra passagem, ou eles me darem uma outra escolha de voo, nem que seja em outro dia, né? Mas eles não me responderam ainda, e estando fora, assim, eu não consigo ligar porque eu só tenho chip de internet. Enfim, um pequeno perrengue aí, mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Na pior das hipóteses, vou ter que manter a passagem, passar 16 horas no aeroporto, porque eu nem vou poder sair do aeroporto, porque a escala é no Vietnã, e para eu sair para menos de 24 horas eu não preciso de visto. Se eu sair do aeroporto, eu preciso aplicar novamente para um visto. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Mas estou aqui em Bangkok, estou aqui hospedada bem do ladinho da antiga muralha da cidade. E isso aqui é o que restou da cidade fortificada, né, na época, que era a velha Bangkok, como chamam, né? Ela foi construída no final do século XVIII pelo rei Rama I, quando ele decidiu transferir a capital, né, do reino dele para cá, para Bangkok. Hoje eu vou tentar ir num mercado que fica consideravelmente longe daqui, mas lá tem uma vibe mais artística, assim, tem a casa dos artistas que chamam, né? Tem mais obras de arte, exposição. Então eu quero ir lá, só que fica fora de Bangkok, fica mais ou menos 1 hora daqui. Eu vi que tem uma estação do metrô, a linha azul, que passa lá perto, mas depois que eu pegar, mas eu também não tô perto do metrô, então eu vou ter que andar 30 minutos até chegar no metrô. E quando eu sair do metrô, eu tenho que andar mais. Meu Deus, é um lagarto. Cara, eu achei que era um jacaré. Oh, é um lagarto, um lagartão, né? Caraca. Já foi embora. Mas é isso. E aí quando eu chegar, saltar do metrô, eu vou ter que andar mais uns 18 minutos. É isso que eu vou fazer hoje. Engraçado, tá bem calor. De temperatura, né? Tá 35 graus, cara, agora. Mas eu não tô sentindo tanto calor hoje. Não sei. Estranho. Mas é isso. Vamos lá. A caminho do metrô pra gente explorar este mercado fora aqui da cidade de Bangkok. Estou passando aqui pelo Monumento da Democracia, mas por que ele leva esse nome, né? Porque ele sequer foi construído. Então, em 1932, quando a Tailândia ainda se chamava Sião, ela era governada por uma monarquia, né? E o rei tinha o poder total, ou seja, era uma monarquia absoluta. Então, naquele momento, o país passava por várias transformações internas, né? Muita influência do Ocidente e tudo mais, tudo aquilo que eu já expliquei aqui para vocês. Um grupo, né, conhecido como Partido do Povo, organizou um golpe de Estado. Eles eram civis e militares com ideias modernas e influenciados também por modelos ocidentais. E eles acreditavam que o país precisava de uma estrutura política nova, com a participação da Constituição do povo e um parlamento, né? Como acontecia em vários países da Europa, que eram regidos por uma monarquia. Então eles acabaram com 700 anos de monarquia e instauraram uma monarquia constitucional, assim como a do Reino Unido. Ou seja, o rei ainda existe, mas sob uma constituição. Então, em 1939, 7 anos depois do golpe, o governo que estava no poder era liderado por um militar nacionalista
que queria transformar o país num símbolo de progresso moderno. Então ele foi o responsável por alterar o nome de Sião para Tailândia e ele encomendou esse monumento da democracia. Então esse lugar aqui ficou conhecido, né, como Champs-Élysées da Tailândia. O Champs-Élysées é onde tem o Arco do Triunfo, né, onde tem a avenida que tem o Arco do Triunfo lá em Paris. Só que, ironicamente, eles que estavam defendendo tanto, né, a população envolvida no poder, nas decisões políticas, ele construiu um monumento da democracia sem consultar a população. Desde o início, né, como ele era um homem militar, desde o início esse monumento ele esteve sobre mãos militares. Então aqui foi palco, né, vou mostrar um pouco mais para vocês. Aqui foi palco de muitas manifestações políticas, sindicais. Vou mostrar um pouco mais para vocês a avenida que eles comparam com a Champs-Élysées parisiense. Aqui eles faziam muitos protestos, né, a população, mas é um local militar. Infelizmente acabou virando também um lugar de muita pressão, né? Repressão, violência, enfim. E a arquitetura dele não é à toa, tá? Cada detalhe dele foi pensado e tem um significado. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo. Esse daqui dá pra ver? Tá. Lá. Então, a urna dourada que vocês estão vendo ali no centro simboliza a Constituição, que é colocada quase como num altar, né? E as 4 asas em volta, esses 4 pilares são asas. Eles representam o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e a Polícia, as 4 forças, né, que participaram do golpe de 32. Ele tem 24 metros de altura e a altura dele é justamente em homenagem ao 24 de junho, que é a data do golpe. Então aqui continua sendo um local muito simbólico para a população, porque quando o povo quer ser ouvido, é aqui que eles vêm protestar. Dessa vez eu resolvi ficar numa área diferente de Bangkok, porque da outra vez eu tava no bairro de Siam, que é um bairro mais moderno, né, que tem muito arranha-céu, muito shopping, muita loja, e lá era muito bom porque tem muito meio de transporte, né. Tem o MRT, se eu não me engano, que é como eles chamam, que é tipo um metrô, só que de superfície. Tem metrô, tem muito ônibus, e dessa vez eu resolvi ficar mais perto da parte antiga, onde tem os templos, o palácio. Então, eu tô preferindo ficar aqui, é mais calmo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui é mais calmo, é mais caro, assim, de bairro, sabe? Você se sente mais aconchegante aqui. Lá era muito cidade grande, muito barulho, muito prédio, muita coisa. Então aqui é mais... não sei, eu gostei mais daqui. Só que o problema é que aqui, exatamente onde eu tô, os meios de transporte ficam um pouco longe, né? Só tem ônibus, mas os ônibus às vezes demoram muito pra passar, então acaba se tornando um pouco mais complicado, mas também, como eu também não vou ficar muito tempo, vão ser só 3 dias, eu não vou me deslocar muito, né? Só vou fazer uma deslocação um pouco maior hoje, mas depois eu vou ficar só por aqui mesmo, andando por aqui. Então eu acabei, não vai fazer assim muita diferença, tem bastante comérciozinho local. Aqui na Tailândia é assim, né? Você piscou, tropeçou num templo. Esse templo aqui é gratuito, eles aceitam doações. Mas olha a beleza e os detalhes desse templo, cara. Completamente gratuito. A parte aqui, você pode comprar os incensos, fazer doação. Muito bonito. Mas estamos quase chegando no nosso destino. O metrô foi super rápido, eu achei que ia demorar pra caramba, mas assim, não dá pra confiar no Google Maps aqui na Ásia. Não dá, porque às vezes ele dá uns trajetos muito nada a ver, uns tempos que não faz o menor sentido. Tipo assim, ele fala que vai levar 40 minutos pra chegar e leva 10. Então assim, não dá pra confiar muito no Google Maps aqui. Já estamos quase chegando no mercado. É um floating market, digamos assim, que é um mercado flutuante. Meu Deus. Vamos sair daqui? Vamos fazer o favor de sair daqui? Cheguei aqui no mercado. Vamos ver como é que é. E diferente, né, dos outros mercados flutuantes famosos que tem aqui em Bangkok, esse daqui é mais local. É menor, não é tão conhecido.
Então esse lugar aqui tá ficando mais conhecido justamente por causa da Casa dos Artistas, né, que eu falei com vocês. Eu vou mostrar pra vocês também em breve. Aqui também tem bastante craftwork, né, que são... você entra pra fazer... Você fazer, né, suas próprias bijuterias e... enfim. Olha como é que ele é bonitinho. Muita gente vem aqui também pra alimentar peixe. Aí eu tô doida pra comprar uma pulseirinha que tenha um elefantinho. Mas eu vou procurar já. Porque eu queria fazer uma tatuagem, né? De um elefantinho, porque eu tô fazendo... que você compra pra poder alimentar os peixes. Olha lá, os peixes ali. Agora a água tá balançando, não vai dar pra ver, mas tem uns peixes grandão aqui. Aí você compra pra alimentar eles. O mercado tá razoavelmente vazio, também é dia de semana, né? Aqui é a Casa dos Artistas. Nós estamos chegando. Essa casa aqui, ela foi comprada por um artista e ela foi reformada. Se tornou um dos lugares mais autênticos, né, aqui da cidade. Ela tem mais de 200 anos e na época em que essa região aqui ainda era uma região mais tradicional da cidade. Durante muito tempo ela foi só mais uma casa, como todas as outras aqui, né, ao redor do canal. Mas no começo dos anos 2000, um grupo de artistas locais resolveu comprar ela e transformar ela num espaço artístico e cultural, né? Um centro comunitário, digamos assim. Então, hoje em dia ela funciona como ateliê, tem cafeteria, tem show de fantoche, até workshops, mas aí você tem que estar atento às redes sociais, entrar em contato com eles para saber quando que acontece. Aqui os peixes. Você pode comprar para alimentar eles, é muito peixe mesmo, eles são bem grandões. E aqui tem um teatro de fantoche tradicional tailandês e é uma arte extinta aqui na Tailândia, então ela sobrevive aqui nesse lugar. Então vamos lá explorar a Casa dos Artistas e ver como é que é. Aqui fica a cafeteria, loja de souvenir. Você também pode montar sua própria pulseirinha. De repente é o que eu vou fazer aqui. Não estou encontrando exatamente a pulseirinha que eu quero. De repente aqui é o local ideal para eu fazer minha própria pulseirinha. A Casa dos Artistas, ela fica lá na frente, mas todas essas casas que a gente está andando aqui, elas foram influenciadas, né, pelo que eles fizeram naquela casa, porque eles influenciaram, né, os moradores daqui a pegarem, né, as suas casas e os seus imóveis e transformar também em pontos assim para os turistas e para os locais também aproveitarem, né? Então, muitas das casas aqui, elas foram transformadas em café, galeria de arte, lojinha de souvenir, roupa. Então, isso também ajudou a comunidade local a desenvolver, né? Ter uma fonte de renda também. Eu tava no metrô e eu passei por esse Buda gigante que tá ali de costas, né? Tem outro aqui, mas essa estátua aqui é de 69 metros e ela é toda feita de bronze e coberta de dourado. Ela é nova, foi inaugurada em 2021 e esse templo, não a estátua em si, né? A estátua é nova, mas o templo ele foi inaugurado há mais de 400 anos atrás, em 1610. Ele era um templozinho modesto, né, à beira do canal, e ele era apoiado por vários reis ao longo do século, até entrar em declínio no século XX. E em 2012, novamente, ele foi restaurado e construíram essa estátua gigante do Buda. Eu vi ela do metrô, né, e falei, nossa, tem outro aqui, um Buda reclinado. Eu falei, nossa, não é muito longe, eu vou lá no mercado e depois eu vou passar para ver essa estátua. Ela é pertinho da estação de metrô, da linha azul, não é muito longe. Ao redor dela tem vários outros templos,
mas eu tô indo do outro lado porque eu vi que tem um spot pra fotos. Não era ali onde eu tava. Tem um lugar pra tirar foto, então eu vou. Tô tentando chegar lá. Achei. Esse é o spot. Thank you. Esse aqui é o spot. Você tem que passar por um pequeno beco, mas eu vou deixar a localização aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. É só botar no Google Maps. Tem setinhas indicativas e você pode tirar foto com barco, mas aí tem que pagar pro amigo que fica ali tirar foto, mas ele tirou umas fotos minhas de graça. Não no barco, né, mas só do lugar mesmo. É esse aqui o caminho. Quando vocês vierem para vocês tentarem localizar, tô fazendo o caminho contrário, né? Mas logo na entrada da rua tem uma indicação. Eu vim por essa rua aqui e aí você entra aqui. Parei aqui numa casinha local, um restaurantezinho. Vou comer alguma coisa. Que já são 3h30 da tarde, eu ainda não comi nada. E já andei muito, tá muito quente. Eu tô sentindo que a minha pressão tá começando a baixar. Então, eu vim aqui nesse lugarzinho. A senhorinha tava cozinhando. Eu perguntei se ela tinha comida. Ela não entendeu nada, mas mandou eu sentar. Então é isso. Vamos ver aqui o que ela vai me dar pra comer. Ela me deu um pad thai. É o que eu mais tenho comido aqui, porque tem bastante proteína, e também tem carboidrato, também tem vegetais, então é isso. Nem sei quanto é que é isso aqui, mas primeiro eu vou comer e depois eu me preocupo com o resto. Bom dia, último dia aqui em Bangkok, e eu vim visitar uma rua de murais que tem aqui. Essa rua aqui fica no bairro de Talat Noi, que é um dos bairros mais antigos de Bangkok e foi um dos primeiros lugares a serem ocupados pelos imigrantes chineses quando a cidade se tornou a capital no século XVIII. E ao longo dos anos, comunidades portuguesas, vietnamitas e outras começaram a deixar suas marcas, né, por aqui. E aqui tinham muitas oficinas mecânicas, né? Então eles começaram a pegar, né, essas peças das oficinas, peças de carro empilhadas que ficavam aqui, e começaram a fazer arte. Tem algumas esculturas aqui dessas artes, eu vou mostrar para vocês também. Mas aqui ficam os murais, é uma ruazinha, tá vendo? É tipo um becozinho, que tem vários murais, que tem a história, né, Tem várias fotografias aqui também, de artistas, de fotógrafos. É bem pertinho da Chinatown, então o acesso aqui é super fácil. Ali no final daquela rua tem um monte de barraquinha também de comida. E esses murais, eles surgiram em apoio ao projeto de revitalização cultural, que é o Bangkok Design Week, e outras iniciativas locais também que quiseram valorizar o bairro sem apagar a sua identidade. Em vez de modernizar demais, trouxeram cor, vida e voz para os artistas de rua. Muitos artistas são tailandeses, um dos mais famosos deles é o Alex Face, que é um dos nomes super reconhecidos pela street art, né, a arte de rua aqui da Tailândia, e o seu personagem principal, né, é uma criança de coelho chamado Mardi, que aparece em murais de todo o país. Vamos ver se a gente encontra ele por aqui? Outro nome também importante é o Bon, B-O-N, que é um artista local que cria rostos gigantes em preto e branco, cheios de expressividade e às vezes ocupam paredes inteiras, né? E aqui também atraiu vários outros artistas internacionais durante eventos colaborativos, né? Aqui tem vários temas, tem cenas do cotidiano da cidade, sociais, religiosos, ambientais. Algumas artes são grafites modernos, né? Outros elementos de arte chinesa, dragões, lanternas, caligrafia, culinária. E aqui também tem, só que em tailandês, mas vocês podem traduzir, a história do mural, né, quem pintou, por quê, e também tem um QR Code que você pode escanear para ter mais informações aqui sobre as artes. Então vamos ver mais um pouquinho desse lugar. Tem vários outros becos. Aqui tem um templo.
tem mais alguma coisa pra cá, mas vamos andar um pouquinho pra ver. E eles transformaram cafeterias, estão vendo? Eles usam as peças de carro e, enfim, coisas que seriam usadas como lixo para fazer arte, para fazer parte da decoração dos cafés, dos restaurantes. Um templo escondido aqui, parece que no meio de um estacionamento, um galpão. E aqui fica o canal, né, o rio, mas o canal aqui é um rio. Aqui é uma cafeteria que eu vi na internet que fica de frente pro rio, né? E ela é bem pertinho da Rua dos Morais. Ela é bem bonita lá dentro. Vamos lá. Vamos fazer. Então, aqui é um café caro, tá? Já vou avisando que é caro. Esse suquinho aqui custou mais de 4 euros. Convertendo aí para real dá muito dinheiro. Mas ele tem vários ambientes. Tem a parte de dentro, tem essa parte de fora aqui que dá pro rio. Lá dentro tem uma exibição de arte. Então é bem legal aqui. Vale a pena porque você paga, né? É obrigatório consumir, você não pode entrar para ver, tem que consumir pelo menos uma bebida, né, por pessoa. Então sim, é obrigatório consumir, tem que comprar alguma coisa, mas vale a pena porque pelo lugar, né, e pela experiência, né. E para quem gosta de arte, como eu, é ótimo porque você também pode visitar a exposição. Enfim, vou explicar para vocês de quem é essa casa, se era uma casa, né. Esse café, ele fica no final da rua, né, do beco, das artes dos Morais, tem um templo. Você vai passar tipo num galpão, que é tipo um estacionamento. E aí tem um templo lindíssimo. E aí você continua seguindo, na parte esquerda você encontra esse café. O nome dele vai ficar aqui na tela, né, pra vocês verem. E eu sempre deixo na descrição do vídeo o nome dos locais, o endereço, para vocês poderem salvar aí pros seus roteiros. O nome desse lugar é Hong Seng Kong e vem do chinês. E ele faz referência a um culto ancestral. Esse é um espaço dedicado a uma família sino-tailandesa muito influente. Essa casa tem mais de 100 anos e durante décadas esse prédio aqui ficou completamente abandonado. Mas ele foi restaurado, né, depois de um tempo, foi restaurado e transformado nesse lugar que a gente conhece aqui agora. Que é uma cafeteria, restaurante, exposição de arte, museu, é um pouco de tudo. Muitas relíquias também da família. E o principal intuito deles era preservar a memória chinesa aqui em Bangkok. E não é à toa que ele está nesse lugar aqui exato, porque assim como as artes de rua, elas vieram como uma resistência, né, da comunidade artística e da vontade dos artistas e da comunidade local em transformar esse lugar aqui, que era um lugar meio abandonado, era um lugar que não era turístico, apesar dele ser bem próximo da Chinatown, não era um lugar que era muito visitado, então eles quiseram revitalizar essa área. Então não é à toa que esse lugar ele também foi transformado, revitalizado, porque era muito importante para eles, assim como manter viva a memória do lugar, porque todas as obras de arte dos Morais, elas são ligadas, né, às comunidades locais, à cultura tailandesa, à culinária, enfim, tudo que eu já expliquei. Esse lugar aqui é a mesma coisa, a vontade deles era preservar a comunidade, preservar, né, a cultura, a comunidade chinesa que tem aqui e também a memória dessa família que foi tão importante aqui nessa região. E por quê? Porque essa região aqui, a Chinatown hoje em dia é um lugar e aqui é outro, é bem próximo. Mas antigamente toda essa área aqui, ela pertencia a uma única área, era tudo uma única área.
Então era o lugar onde os imigrantes chineses vinham, quando Bangkok se tornou a nova capital do reino em 1782. E essa família em questão, eles eram sino-tailandeses, ou seja, eram chineses tailandeses. Eram descendentes dos imigrantes chineses que vieram para a Tailândia, mas eles já eram nascidos na Tailândia. Portanto, eles não eram considerados nenhuma coisa nem outra, eles eram considerados dois. Então, sino-tailandês são quem é descendente chinês, mas nascido na Tailândia. E com o tempo essa família começou a ocupar lugares assim, muito importantes dentro da sociedade. Muitas dessas famílias que eram mais influentes, elas atuavam no comércio marítimo, no transporte fluvial e principalmente na importação dos produtos que vinham da China. E também no setor bancário e administrativo da cidade. Como o comércio era principalmente feito pelo rio, o lugar deles aqui, ele era fundamental, né? Era essencial. Porque como vocês podem ver, eu tô literalmente no rio, né? A casa tá... Eu estou aqui na casa. Eu estou aqui tomando o meu suco de maracujá. Meu suquinho de maracujá de frente pro rio. E a casa tá bem aqui atrás de mim. Então, eles tinham aqui uma localização estratégica e privilegiada. Por isso, eles conseguiram ascender muito facilmente, muito rapidamente na sociedade local como uma família importante. Então, é isso. Demos aqui uma pausinha para poder nos refrescar, porque hoje está bem quente. E vamos continuar aqui o nosso passeio por essa parte mais artística da cidade, que não é um lugar muito conhecido, não é um lugar ainda muito visitado, então eu achei importante vir trazer para vocês, porque eu acho que faz parte, né, gente? A gente só vir pro lugar e ir só pros pontos turísticos, só pros templos, tudo tem que pagar, sabe? Eu tava querendo ir num templo que fica num monte, né, que eles construíram um templozinho num montezinho artificial, né, numa colina artificial, só que tem que pagar para entrar, né, eu queria ir lá para ver o templo, para poder admirar a cidade, porque ele fica no alto, mas tem que pagar. E eu falei, quer saber, eu quero fazer uma coisa diferente, eu já tinha salvo esses lugares aqui, e como hoje é o meu último dia, eu teria que escolher o que eu vou fazer. Porque eu não tenho mais muito tempo, eu ainda tenho que voltar pro hostel pra fazer minhas malas, enfim, organizar tudo. Ainda tenho que trocar dinheiro, porque assim, me sobrou muito baht, que é a moeda daqui. E eu não vou conseguir gastar esse dinheiro, né? É muito dinheiro. Eu saquei uma quantidade, vamos lá, eu saquei 400 euros. Foi isso que eu saquei. E aqui é muito difícil de usar, aqui é muito difícil aceitar cartão. E quando aceita, eles cobram uma taxa em cima. Então, assim que eu cheguei, e para você sacar dinheiro, tem taxa também, as taxas são bem altas. Então, quando eu cheguei, eu fiz mais ou menos o cálculo, né, de quanto que eu ia gastar. Porque alguns lugares, algumas cidades que eu fui, eu precisei pagar a hospedagem. Então, se eu pagasse no cartão, eles me cobrariam uma taxa, são 3% a mais. Se eu pagasse no dinheiro, ficaria o preço normal. Alguns dão até um desconto se você pagar em dinheiro, não são todos. Hostels, eles pedem um depósito, né, de segurança, para chave, danificação de alguma coisa, enfim, eles pedem sempre um depósito, então você tem que ter dinheiro. E aí eu fiz as contas, né? Mais ou menos dos lugares que eu queria visitar, que eu precisava pagar, transporte, alimentação e custos extras que eu poderia ter, né? Emergência, alguma coisa assim. Então eu saquei 400 euros. E eu falei, putz, eu não sei se isso vai ser suficiente, mas eu vou sacar, se for necessário eu saco de novo, mas eu vou sacar logo tudo que eu preciso, né? Uma quantia boa, porque a taxa de saque é muito alta, são 6 euros cada vez que você vai sacar. Então, assim, se eu ficar sacando toda hora, eu vou perder muito dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Agora, como eu tô indo embora amanhã para outro país, eu não quero levar o baht comigo, porque eu não sei se aceita lá. Eu já ouvi falar que aceita, mas que eles dão o troco na moeda deles e que a taxa de conversão é muito ruim e tal. E eu li algumas pessoas falando na internet que a melhor forma é você trocar o baht por dólar. E aí você leva em dólar, você leva o dólar e você troca o dólar para a moeda do outro país que você for. E eu vou fazer isso porque, apesar de eu ter que fazer o câmbio 2 vezes, né, trocar o baht por dólar e depois o dólar pela outra moeda, eu vou estar perdendo um pouquinho, mas eu vou estar perdendo menos do que se eu levar o baht. Porque o baht é mais desvalorizado do que o dólar. Então, eu vou fazer isso ainda hoje. Então, eu não tive muito tempo, né? Só tô falando tudo isso pra explicar como é que vai ser meu último dia, né? Os últimos dias, assim, antes de eu sair do país, eu tento sempre fazer alguma coisa, ou às vezes eu nem sequer faço nada.
porque é sempre um dia mais estressante, porque eu tenho sempre que checar as últimas coisas, né? Documento, passaporte, visa, fazer check-in de voo, fazer minhas malas, ver se eu não esqueci nada, ver se tá tudo certinho, organizar minha vida toda ali e poder também descansar para poder ter uma nova jornada no dia de amanhã. Então, normalmente eu não faço nada, mas como tem muita coisa pra fazer em Bangkok, eu não sei porque muita gente vem pra Tailândia, eu entendo, por causa das praias, das ilhas e tudo mais, e pula Bangkok. Eu realmente não entendo, porque Bangkok é muito interessante, tem muita coisa pra fazer aqui, muita coisa mesmo. E tem muita coisa que é paga, mas também tem muita coisa que é gratuita. É uma cidade muito interessante, então eu acho que vale a pena sim visitar. E como tem muita coisa para fazer e algumas coisas são mais afastadas da cidade, né, como aquele museu de Erawan que eu fui, como o mercado flutuante, né, da Casa dos Artistas, fica um pouco longe, então você acaba se deslocando mais em transporte público para ir para um lugar para outro, ou gastando mais com Uber, táxi ou mototáxi, enfim. Mas assim, vale muito a pena. Mas é isso, era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês. Eu vou ainda explorar mais um pouquinho por aqui, mais 1 horinha, talvez 1 horinha, 2. Depois eu vou trocar meu dinheiro e voltar pro hostel, porque eu preciso organizar minhas coisas, hoje eu ainda tenho terapia, então enfim, é um dia agitado. Eu também tô um pouco ansiosa e estressada com a questão do visto, né, se eles vão me negar o embarque amanhã no aeroporto, mas enfim, vamos ver como é que vai ser isso, também vou compartilhar aqui com vocês como é que foi, né, esse perrengue aí, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Pior das hipóteses é eles negarem e eu ter que pegar um ônibus pra ir pra lá, porque se eu for de ônibus eu posso aplicar na fronteira, né? E aí é menos difícil. Eu vou perder um dia da viagem, porque a viagem de ônibus ou de trem pra lá leva entre 15 a 19 horas. É muita coisa, mas é a vida, né? Vai ter que ser uma possibilidade. Ficar aqui, aplicar pelo visto online e esperar eles aceitarem. Só que aí eu vou ter que gastar a hospedagem aqui, vou perder o dinheiro do meu voo, vou perder o dinheiro do meu voo de saída, vou perder o dinheiro da hospedagem, né? Tudo, eu vou perder tudo. Então, eu prefiro pegar um ônibus e ir pra lá, se for o caso, e perder só um dia da minha viagem lá. E pronto. Mas aí vamos ver, né? Torçam por mim, torçam pra dar tudo certo. Será que vai dar ruim? Mas vamos ver. De repente não, eu espero que não, mas eu venho aqui atualizar vocês. Então, por enquanto é isso, vamos explorar mais um pouquinho aqui. Vou terminar aqui o meu suquinho de abacaxi com maracujá e aí a gente continua aqui o nosso passeio. Eu ainda vou ali na frente mostrar pra vocês as esculturas. E é isso, vamos continuar. Nosso último dia aqui em Bangkok. Essa daqui é a casa que era da família. E também tem essa parte aqui que você pode tomar o café, mas essa daqui era a casa da família. Tem uma foto aqui de como é que ela tava antes de ser restaurada. E aí tem aqui alguns móveis. Infelizmente não pode ir lá em cima. Mas tem mais móveis. Tá descrito que é área reservada. De repente é uma parte mais privada, não sei. Mas olha que legal que eles fizeram aqui, né? Uma galeria. Móveis, vasos, esculturas. Não tá explicando muita coisa. Tem um quadro explicativo, mas parece ser os móveis que era da família, né? Mas a pergunta que fica é: o que aconteceu com essa família? Por que essa casa foi abandonada? Pois bem, na década de 50, principalmente nos anos 70 e 80, o perfil econômico de Bangkok começou a mudar muito. O crescimento urbano, industrialização, construções de novas vias de transporte foram tirando o protagonismo do comércio fluvial. Então essas empresas tradicionais começaram a fechar e muitas famílias ricas da região migraram para bairros mais modernos e valorizados da cidade, como Silom, Satorne ou até mesmo para o exterior. E provavelmente foi isso que aconteceu com os donos dessa casa. A família foi se afastando, os herdeiros deixaram o bairro, e a casa foi ficando esquecida. E com o tempo a estrutura foi se deteriorando. E não houve assim, um evento trágico para falar: nossa, a família foi expulsa, a família morreu, houve uma guerra. Não, só foi mesmo a realidade, né, da cidade foi mudando ao ponto em que
deu sentido para a família, né, continuar aqui. Eles já não conseguiam mais trabalhar com aquilo que eles eram especialistas em fazer, então eles precisavam mudar a sua realidade e se adaptar, assim como todos os outros tiveram que se adaptar. Por isso a casa foi ficando de lado, abandonada, mas hoje em dia foi transformada nessa bela galeria de arte, museu e café. Esculturas feitas com os restos dos carros e motos e estruturas mecânicas aqui. Aqui tem mais um, mas aí tem aqui o nosso Transformer feito de peças. Esse aqui vai ficar bem mais longinho da rua, né, dos murais, mas já tá bem mais perto da Chinatown. Tava vendo esse pedacinho aqui do meu hostel, só vou passar logo por aqui porque tá tendo música. Isso aqui é um Hawker Center, aqui o nome. E Hawker em inglês quer dizer vendedor ambulante, né? Deixa eu só passar por aqui para a música não pegar direitos autorais. Aí, o que eles fizeram, né? Eles se inspiraram nos modelos de Singapura, que tem bastante vendedores assim. Então eles resolveram abrir alguns aqui em Bangkok. Esse aqui é um deles. Aí aqui tem até um pequeno templo no meio do canal. E aí tem várias pontes, você pode atravessar de um lado para o outro, né? Pelas pontezinhas que tem aqui. O pessoal pescando aqui. Pegou. Daí pegou um peixe. Será que ele pegou? Vamos ver. Pegou o peixe. Então eu tava vendo isso aqui da janela do hostel e fiquei curiosa para vir ver. É meu último dia aqui, né? Minhas últimas horas na cidade. Então eu resolvi descer. Eu nem ia mais sair de casa, só que me sobrou um dinheirinho, então eu resolvi gastar, porque, enfim, não vale a pena levar, né? Esse dinheiro não vale muita coisa fora daqui, então eu vou na 7-Eleven, na loja de conveniência, para poder comprar alguma coisa para eu tomar café da manhã amanhã e fazer um lanche hoje. Eu não tô com muita fome, mas eu também hoje não almocei nada. Então eu vou comprar alguma coisinha, né? Pra disfarçar o estômago. Aqui tudo é o canal. O meu rosto fica daquele lado ali. Se eu consigo identificar ele. Já achei. Nossa, e como que o povo pesca aqui nesse canal? Eu não sei o quão seguro é comer o peixe daqui, né? Olha que lindas flores de lótus. Eu não sei o quão... Nossa, que cheiro bom. Não sei realmente quão seguro é. Porque tem os peixes mortos aqui. Tem bastante lixo. Mas enfim... O meu hostel é esse aqui. Não sei se eu apontei certo, mas enfim. Aí eu ficava vendo esse pedacinho aqui, dali do hostel. É esse. Aqui tem os restaurantes, aquele lado lá que é o Rock Center, daquela ponte ali pra lá. E pra cá já tem restaurante, lojinha, já é diferente. Tem também aqui algumas hospedagens. Meu hostel é aquele ali. Tem as hospedagens, tem os restaurantes. Olha só como é que é gostosinho, cara. Cafeteria. Uns hotéis bem bonitos aqui, olha. Nossa. Restaurantes também bem diferentes. O canal fica aqui desse lado. E é isso. Agora vou dar uma corrida aqui porque tá começando a chover. Mas já tô aqui do lado da 7-Eleven. E comprar umas coisinhas aqui pra eu lanchar e pra tomar café da manhã amanhã, que eu vou ter que sair cedinho. E é isso. Assim que eu passar, conseguir fazer o check-in e conseguir, de fato, assim, ver que eu vou embarcar, aí eu finalizo o vídeo. Aí eu finalizo a nossa jornada na Tailândia. Por enquanto, vamos deixar em aberto, porque eu literalmente não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Então vamos esperar, né? Inclusive, massagem aqui, nesse pedacinho da cidade que eu tô, é bem barato. Tô achando bem barato. Até nas outras cidades, tipo Pattaya, na ilha, Hua Hin, que são cidades menores, tava bem mais caro do que ser a capital, né? Bangkok, uma cidade grande, tem muito mais turistas que esses outros lugares. Eu pensei que fosse ser mais caro, mas nesse pedaço aqui em específico, no outro bairro que eu tava lá em Siam, era um pouco mais caro do que aqui, é bem mais barato, vale a pena.
Quem gosta de massagem aqui aos arredores dos templos do palácio, vale a pena. Cheguei aqui no 7-Eleven. É o ponto turístico mais famoso da Ásia. Vou ver o que eu consigo encontrar aqui pra comer. Sorry. Vou levar um chocolatinho. Tá fora do orçamento. Vamos ver. Eu amo isso aqui. Amo esse sanduichinho de queijo e espinafre. Muito bom, cara. Eu tenho comido isso quase todo o meu café da manhã. Bem, comprei, vou pegar pra mostrar, um hambúrguer de frango. Vai ser minha janta. Comprei o meu café da manhã. Então, são 2 croissantzinhos de espinafre, queijo e presunto. Mas eu vou tirar o presunto. E comprei um chocolatinho. Que, gente, esse chocolate aqui é a imitação do Kit Kat, né? Esse chocolate é a imitação do Kit Kat. Mas vou te falar, ele é mais gostoso que o Kit Kat. E é metade do preço. Vale muito a pena. Se vocês estiverem aqui e forem chocolatras como eu, experimentem. E ainda sobrou umas moedinhas. Lá no hostel eles dão café e chocolate, né? Mas não dão comida. Então eu comprei um sanduíchezinho pra eu poder tomar com o café que eles oferecem. E vai ser meu café da manhã. E no aeroporto, né, eles provavelmente aceitam cartão, né? Então se eu tiver com fome, eu como alguma coisa por lá. Mas foi o que deu pra fazer com dinheiro, deu 95 baht, tudo isso aqui. Então, eu queria mesmo comer comida, né? Mas, infelizmente, o dinheiro não deu. E agora, no último dia de viagem, é sempre assim, né? A gente fica com o dinheirinho contado. Nesses lugares, assim, que não aceita dinheiro, eu tenho que sacar dinheiro, é mais complicado, né? No Vietnã também foi assim, eu fiquei com o dinheirinho contado, mas eu fiz as contas e consegui comer minha última refeição lá, que... Nossa, melhores comidas, gente. Melhores comidas lá no Vietnã. Nossa, muito bom. Preferi 1000 vezes do que aqui. Não é que a comida aqui seja ruim, mas é que a comida do Vietnã foi mais agradável pro meu paladar. Cada um tem seus gostos, né? Então, é isso. Agora eu vou comer, vou ter minha sessão de terapia. Minhas malas já estão arrumadas, já tá tudo pronto. Agora é só tomar mais um banho, jantar, dormir, acordar, tomar café da manhã e ir embora. Se deu tudo certo, torçam por mim. Aqui é a vista do hostel. Consegui, gente. Fiz o check-in, deixei a mala e tô indo pro embarque. Vou conseguir fazer o visto na chegada, graças a Deus. De qualquer forma, eu já tava tudo preparado aqui. O dinheiro em dólar, as fotos do passaporte, só pra se desse algum problema eu falar, não, eu tenho tudo que eu preciso pra fazer o visto na chegada, mas não pediram nada, não perguntaram nada, nem se eu tinha passagem de saída, nem hospedagem, nada. Então, é isso, consegui. Então, vamos finalizar aqui a nossa jornada na Tailândia. Tô feliz, eu tava muito nervosa, mas pronto, é isso. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, curte, compartilha, comenta aí o que vocês acharam. E é isso. Nos vemos na próxima aventura, no próximo país.